Off hoje tem a honra de receber aqui nos estúdios da BH News Leonardo Boff, teólogo, escritor, professor universitário, nascido Genésio Darcy Boff. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui na BH News. Bom, para mim é um prazer apoiar essa iniciativa de vocês, tão importante para a cidade. E estou feliz de, pela primeira vez, participar e espero que não seja a última. Com certeza não será. Professor, o senhor nasceu em Santa Catarina, em Concórdia, é isso? Nasci em Concórdia. Concórdia é conhecida porque é a sede da Sadia e a sede da Perdigão. E os produtos Sadias vão pelo Brasil inteiro, inclusive os donos, os Fontanas, são parentes meus, a minha mãe é Fontana. Então é uma cidade próspera, é uma região onde o Brasil deu certo, pleno emprego, uma agricultura extraordinária, as populações muito bem educadas. É uma cidade interessante, boa. O senhor é neto de imigrantes italianos. Daí o nome. Os meus avós os 4 avós são italianos, vieram para o final do século XIX, para o Rio Grande do Sul, de lá foram para Santa Catarina, e de lá, então, as famílias se dividiam. Os que ficaram no campo foram subindo, foram Mato Grosso, foram até Rondônia, até o Acre. E os outros foram para a cidade e seguiram carreiras universitárias, profissões liberais. O senhor tem irmãos? Nós somos 11 irmãos, uma grande família, 11 irmãos. E todos conseguiram estudar, fazer a universidade. E um está na Europa, viveu, estudou lá e ficou. Mas temos metade no Rio e metade em Curitiba. Que quando fomos estudar não havia opção. Ou você ia para Porto Alegre ou ia para Curitiba. Então, a minha família, metade está em Curitiba, metade está no Rio de Janeiro. Essa formação do senhor, a questão da teologia, da libertação, enfim, todo mundo conhece, sabe. Se eu tivesse que fazer um programa para falar do currículo do senhor, eu ia ficar aqui 3 anos e não seriam suficientes. O senhor é autor de mais de 60 livros. Como surgiu isso? Bom, nós fazemos agora, Adriana, 40 anos de teologia da libertação. Eu acabei meus estudos na Europa em 1970 e quando voltei, depois de 5 anos, nunca tinha mais voltado ao Brasil, eu recebi um choque com a pobreza, com as favelas. E aí surgiu o desafio, que até hoje nós procuramos responder, mas não é suficiente ainda. Como anunciar que Deus é bom, que Deus é Pai, no mundo de miseráveis? Então, só mudando essa realidade de ruim em boa, que se torna crível, se torna razoável dizer Deus de fato é bom, é Pai. Porque enquanto continuar essa contradição, essa injustiça, a pessoa diz, Deus, como é que é? O Senhor deixa seus filhos sofrer assim? Então, daí nasceu essa preocupação, que a fé cristã pode ser um fator, um motivo de mobilização para melhorar a vida. Porque essa situação é injusta, Deus não quer a injustiça. A pobreza não é inocente, porque é fruto de uma injustiça, é empobrecimento. Então a fé cristã pode criar motivos para fazer uma opção pelos pobres, contra a pobreza, não a favor da riqueza, a favor da justiça, da vida, da libertação. E aí começou na América Latina e, curiosamente, Adriana, no mesmo ano, 1970, 71, eu no Brasil, Gustavo Gutierrez no Peru, João Luís II no Uruguai, em várias cidades, em vários países, juntos, sem ninguém conhecer um ou outro, criamos essa coisa, teologia da libertação. Não basta a teologia do desenvolvimento, porque aqui era desenvolvimento do subdesenvolvimento. Então tinha que ser libertação, tirar as amarras, e o cristianismo, ao lado de outros movimentos que também querem a libertação, podia ser um fator de animação, e de fato foi, porque logo começamos a criar comunidades de base, onde o povo mesmo se organiza, a pastoral da terra, a pastoral do índio, a pastoral do afrodescendente, das mulheres, das crianças, que são as formas concretas onde em processo se vai dando essa libertação. E daí nasceu essa teologia, que eu acho que é uma das teologias mais poderosas no mundo hoje, são mais divulgadas, porque começou na América Latina, foi para a África, para a Ásia, e hoje é uma das grandes teologias mundiais. Mas o senhor teve problema com a igreja por causa disso. O senhor era padre franciscano. O problema é duplo,
Porque a teologia da libertação quer a transformação. E no tempo dos militares, seja na Argentina, Chile, Brasil, quem queria modificação na sociedade eram os comunistas. Então, como nós queríamos isso, e com justiça, porque o povo está sofrendo, está gritando, éramos considerados comunistas. E Roma escutou mais esse discurso, que ela tinha medo que nós fôssemos uma espécie de cavalo de Troia, um instrumento mediante o qual entraria o marxismo, o que seria ruim para o povo. E nós sempre dizemos, Marx não é nem pai, nem padrinho da teologia da libertação. Pai e padrinho é Jesus Cristo, são os profetas. É a teologia do êxodo, que fala que o povo grita e Deus desce para libertar. E, finalmente, que o grande risco da América Latina não é o comunismo, e não era o comunismo. É o capitalismo selvagem, que explora as pessoas, as classes, operários. É um capitalismo não civilizado, que ele já existe nos demais países, civilizado aqui não, e ainda continua selvagem. E isso então criou um conflito, mas ele foi amplamente superado. Lógico, essa teologia sofreu, porque ficou suspeita, mas sempre que alguém grita por opressão, seja um indígena, seja um operário, seja uma pessoa doente, sempre tem sentido falar e agir de forma libertadora. Porque Jesus não foi só salvador de nossas almas. Ele libertou da fome, libertou da doença, libertou as pessoas das agruras que tinha da vida. Foi um libertador. Então nós não anunciamos, não inventamos o Jesus. Vemos nos evangelhos que ele foi um libertador. E essa figura do Cristo libertador é extremamente atual, porque a humanidade inteira, a própria terra, está oprimida, superexplorada, ela está crucificada, tem que ser baixada da cruz, tem que ser ressuscitada, tem que ser libertada. Então, nasceu também uma ecoteologia de libertação. E ela continua hoje, celebramos já 40 anos, fizemos há 2 semanas um congresso lá em São Leopoldo, no Sul. Havia mais de 600 representantes de toda a América Latina, e sempre que há um fórum social mundial, Adriana, uma semana antes, ao Fórum da Teologia da Libertação. E vem 3, 4 mil pessoas do mundo inteiro. E depois nós nos incorporamos ao Fórum Social. Mas esse rompimento com a igreja, como que o senhor sentiu isso? Foi um baque? Olha, eu tive um problema especial, porque eu escrevi um livro, Igreja, Carisma e Poder, onde eu dizia, não basta a igreja pregar a libertação para fora e ajudar na libertação na sociedade. Ela tem que fazer uma libertação interna. As mulheres estão lá embaixo, os leigos não contam. É uma sociedade muito desigual a igreja. Então, a igreja tem que ser libertadora. Isso não agradou o Vaticano e tive que sentar na cadeirinha de Galileu Galilei. Até fiz reverência à cadeirinha, porque lá sentou Giordano Bruno, sentou Galileu Galilei, o cardeal, que hoje é Papa, era amigo meu, foi professor meu. E teve que me julgar lá, foi uma coisa muito dura. E ganhei o silêncio obsequioso. Agora, uma coisa curiosa, Adriano, que o documento que faz o juízo final não condena nenhuma doutrina. Apenas diz que as opções que eu faço podem pôr em risco a fé do povo. Bom, então eu estou em boa companhia, porque Jesus fez uma opção pelos pobres e entrou num conflito, por não sem razão, acabou na cruz. Minha mãe, analfabeta, trabalhava na roça, nunca quis aprender. Eu trouxe do Vaticano um caderno e uma caneta benta pelo Papa para dar à minha mãe. Eu disse, o Papa abençoou, uma razão a mais para não aprender. e jogou de lado. O In Off está de volta hoje entrevistando Leonardo Boff. Professor, nós estávamos falando então do silêncio obsequioso do senhor. O senhor sofreu muito com isso? Ficou chateado, depois superou? Olha, Adriana, na verdade eu não sofri porque eu sentia que eu estava na coisa certa, eu não fiz nada de errado. Que quem se coloca ao lado dos pobres, se coloca ao lado de Jesus, que foi um pobre, e que disse bem-aventurados os pobres, e que disse que o juiz, no juízo final, são os pobres, os sedentos, os nus, que vão nos julgar, não é o juiz supremo. E a igreja, como é que o senhor vê ela hoje? Eu acho que a igreja, nós celebramos agora 50 anos do Concílio Vaticano II,
que foi um adornamento, uma atualização da igreja. Mas ela, ultimamente, deu uma parada. Eu acho até uma espécie de recuada, porque ela se pensou mais a partir da Europa, e a Europa está em crise. Não se pensou a partir da América Latina, da África, onde está o cristianismo vivo. E nós não devemos esquecer que mais da metade dos católicos vive no terceiro e quarto mundo. Está na América Latina, está na África, está na Ásia, e a Europa só uma parte. Então, hoje, o cristianismo é uma religião do terceiro mundo. Agora, nós não temos nenhuma representação na Cúria Romana, no governo da Igreja, e deveríamos ter. Então, a Igreja de Roma, o Vaticano, confronta-se com a secularização, com muitos cristãos estão saindo da Igreja porque acham que ela está muito fechada, e ela se considera uma espécie de fortaleza sitiada por inimigos, que relativizam. E esse Papa, então, quase de forma insistente, fala dos valores absolutos e contra o relativismo. E aqui cabe dizer a frase do Dom Pedro Casaldalchi, que é um profeta, respondendo ao Papa, dizendo: só há um absoluto, que é Deus e a fome. O resto tudo é relativo. Então, e isso, então, eu acho que faz com que a igreja não tenha aquela irradiação que tinha antes. E essas igrejas assim, evangélicas que estão crescendo, principalmente no Brasil, como é que o senhor vê isso? Olha, eu não sou contra o aparecimento de muitas igrejas, porque eu acho que uma igreja só não é suficiente para mostrar toda a herança de Jesus. Como nós temos 4 evangelhos, não um só, e no fim São João diz que precisaria milhares de livros para poder dizer tudo de Jesus, então assim é com as igrejas. Então a Igreja Católica tem a pretensão de ser a única, eu acho que é uma ilusão. Tem a Igreja Ortodoxa, que é tão antiga quanto a nossa, tem a Igreja Copta, que é tão antiga quanto a nossa, todas as igrejas católicas estão universais. E apareceram essas igrejas a partir da Reforma. Algumas acentuam mais a leitura da Bíblia, outros mais a meditação, outros formas diferentes. Então eu acho que o que nós precisamos não é fazer guerra de igrejas, é fazer diálogo, uma aceitando a outra, dizer legítimo que elas existam, porque a diversidade é extraordinária. Imagina se houvesse só um tipo de bichinho no mundo, que seriam as baratas. Seria um desespero para as mulheres. Ou escorpiões, seria um desespero para os homens. Portanto, quanto mais flores, quanto mais animais, quanto mais seres diferentes. Da mesma forma, igrejas, quanto mais gente for fiel ao Evangelho, mostrar a riqueza de Jesus, tanto melhor. Mas servindo sempre a dimensão espiritual das pessoas. Porque há igrejas que servem mais os bolsos. Sim. Fala mais para o bolso do que para o coração. E aí eu acho que é manipular o Evangelho. O Evangelho não é para isso. O Evangelho é para alimentar a esperança, o amor, o serviço aos outros. E não simplesmente para ser próspero, ser rico, não. Aí temos que dizer, ai de vocês ricos. É para ajudar a fraternidade. E Cristo não quis que houvesse mais cristãos. Que houvesse gente mais honesta, mais solidária, que tivesse mais amor, mais cuidado. Quando isso acontece a vontade de Jesus. E a igreja é um instrumento para gerar homens e mulheres que têm essas virtudes e essa humanidade. Professor, o senhor nasceu já com essa formação, é óbvio que o senhor estudou muito, mas a infância do senhor, o senhor já resgatava, já vinha com essa formação? Houve alguma influência dos pais, da vivência no Sul? Olha, Adriana, eu acho que é um privilégio. Meu pai foi quase jesuíta, então tinha uma boa formação, falava línguas, conhecia grego, latim, e tinha um cristianismo aberto. E era o único na região que dialogava com os pastores protestantes, porque a nossa colonização era italiana, a vizinha era alemã, a outra era polonesa. E ele circulava entre eles como professor de escola e nos deu uma formação aberta, de diálogo. Eu sei que alguns italianinhos nossos diziam, coitadas, as meninas alemãs, tão bonitinhas, tão louras, mas estão no inferno, coitadas, porque não são católicas, são protestantes. Meu pai dizia, não, elas têm Jesus, têm a Bíblia, respeitam, não estão no inferno, não, porque todos são filhos de Deus. Então, eu já tive de família essa abertura, e isso foi se prolongando ao largo da vida, é uma herança sagrada que eu recebi do meu pai, minha mãe analfabeta, trabalhava na roça, nunca quis aprender.
Eu trouxe do Vaticano um caderno e uma caneta benta pelo Papa para dar à minha mãe. Eu disse, o Papa abençoou, uma razão a mais para não aprender. e jogou de lado. Digo, não, não. Eu tenho 11 filhos, todos leem, todos fizeram doutorado, para que eu vou aprender a ler e escrever? Não Eles leem para mim. E ela, mas era uma mulher trabalhadora, lutadora, honesta, sempre alegre. Então eu herdei raízes da terra da minha mãe e raízes do céu do meu pai. Eu acho que essa mistura fez um pouco aquilo que eu sou hoje. E os irmãos do senhor, como é que reagiram a essa vivência, a essa história, esse trajeto que o senhor vai fazendo, a família? Olha, a família é muito unida e ela muito aberta. São todos intelectuais, fizeram universidade. Só no Rio somos 3 professores universitários. Meu irmão na Bélgica é um grande músico conhecido. Os de Curitiba, todos fizeram universidade, lógico, estão aposentados hoje. Mas sempre trabalhamos muito a cabeça. Meu pai nos obrigava a ler toda semana um livro. Mesmo pequenininhos, lutando ali, ele tinha uma biblioteca enorme. E então, todos nasceram com essa fome de conhecer, de dialogar. E é interessante, porque somos 3 teólogos, uma irmã que é religiosa, teóloga, professora na PUC, e um outro que era professor na PUC no Rio, está professor em Curitiba, e eu no Rio, agora já como professor na UERJ, na universidade. E por que o senhor passou de Genésio Darcy Boff para Leonardo Boff? Essa é uma cena interessante, Adriana. Quando se vira frade, eles tiram o paletó, jogam longe e dizem, você não pertence mais ao mundo. Botam um hábito, e tem que ser um hábito velho, todo carcomido de algum frade que morreu, bota em cima e diz, a partir de agora você não se chama mais Genésio, você se chama Leonardo, Frei Leonardo. Estava tão nervoso que nem escutei o nome, só soube do nome 3 horas depois, quando acabou a cerimônia. E aí, então, ganhei o nome de Leonardo. Depois do Vaticano II, lá para 1970, a gente podia voltar para o nome antigo. Mas Genésio é um nome muito feio, não gosto, sabe? Não gosta, não? Não gosto. Então, preferi ficar com Leonardo. Eu pertenço àquele grupo que redigiu a Carta da Terra, que é um dos documentos mais importantes do século XXI, com Gorbachev e outros nomes importantes, e eu fui incluído. Então, lá se parte da situação da Terra, do planeta, da fome do mundo, da devastação das florestas, contaminação das águas, a crise ecológica. O Em Off de volta, hoje entrevistando teólogo, escritor, professor universitário, enfim, Leonardo Boff. É uma honra, um prazer. Estou tendo uma aula aqui, estou babando aqui com o senhor, viu? Muito bem, Adriana. Professor, agora vamos falar um pouquinho, já falamos da teologia da libertação, da história do senhor, futuro. Que balanço que o senhor faz dessa luta, 40 anos da teologia da libertação? O caminho é este? Se arrependeu? Há muito que ser feito? Veja, Adriana, eu pertenço àquele grupo que redigiu a Carta da Terra, que é um dos documentos mais importantes do século XXI, com Gorbachev e outros nomes importantes, e eu fui incluído. Então, lá se parte da situação da Terra, do planeta, da fome do mundo, da devastação das florestas, contaminação das águas, a crise ecológica, que se manifesta pelo aquecimento. Então, os cenários não são agradáveis, são cenários ameaçadores. Porque se a Terra continuasse aquecendo, milhares de espécies, isto é, animais, plantas, vão desaparecer. Já agora, com a agressão industrialista no mundo inteiro, estão desaparecendo entre 27 mil a 100 mil seres, que talvez dentro estivesse, porque cada ser vivo é um livro, que pode estar a cura do AIDS, do Parkinson, etc. Então, eu estou ocupado muito hoje com as questões da ecologia, e os meus principais livros vão nessa linha, e aí eu vejo que nós estamos numa decisão. Continuar como estamos, podemos ir ao encontro da escuridão, porque a Terra foi toda ocupada, exaurimos quase tudo dela, ela precisa 1 ano e meio para se refazer daquilo que nós tiramos num ano. Então a Terra está patinando, não está conseguindo. Então nós temos que mudar nossa forma de consumo,
nossa forma de produção, reorganizar a nossa maneira de morar no planeta, porque se nós não fizermos isso, vamos ao encontro de uma catástrofe ecológica e social. Então, a minha preocupação é sempre conscientizar as pessoas, cuidar de cada planta, do lixo, da água, do solo, preservar essa herança sagrada que recebemos. Se nós fizermos a lição de casa, vamos sofrer, vamos passar por uma crise, mas não será uma tragédia, porque a tragédia não é impossível, mas acho que o ser humano tem capacidade, tem sabedoria, tem técnica de transformar a tragédia numa crise. A crise, a crisola, purifica, emagrece a pessoa, mas permite um novo sentido de vida. Ela continua adiante. Então, eu acredito que nós vamos ao encontro daquilo que os pensadores chamam a noosfera, isto é, a humanidade unida numa mente e num coração, sabendo que só temos essa casa comum, o planeta Terra, que está devastado, temos que recuperá-lo e viver uma grande família, que senta à mesa com os recursos que temos para comer, beber como irmãos e irmãs em casa. Então eu sonho com essa realidade e nós vamos ao encontro dela. Vamos pagar um preço duro, vamos ter que modificar muita coisa, mas todos vão ganhar. Teremos menos, mas seremos mais. Então não só capital material que se esgota, mas capital espiritual que não se esgota, que é feito de amor, de solidariedade, de arte, de criação, programas como esse. Podemos fazer infinitamente isso, sem gastar energia, sem sacrificar o planeta. Eu acho que isso vai ser o nosso futuro. Mas grandes países, como os Estados Unidos, não aceitam essa política. Não aceitam, mas quando a coisa chega na pele, você diz, ou mudo ou morro, eles vão mudar. Não porque querem, porque se dão conta, se não mudarem, eles vão sucumbir. E eles já estão numa crise muito grande, e a Europa também. Eles estão se dando conta que assim como está, não pode continuar. Tem que fazer alguma mudança. Estão protelando mais que podem, mas só piora a situação. Melhor é mudar agora. O senhor tem esperança, então, nessa... Eu tenho esperança porque, não só porque sou um homem de fé, mas também porque eu acho que a lógica do universo vai para frente, convergindo. A Terra passou por 15 grandes dizimações. Numa delas perdeu quase 90% de tudo que era vivo, desapareceu. Gastou 10 milhões de anos para se refazer e refez. Os seres humanos passaram por várias glaciações, sempre triunfamos. E aqui vale, eu acho que vou terminar com essa oração, Adriana. O livro da Sabedoria, capítulo 11, diz: ó Deus, tu criastes todas as coisas. Tu amas a todos os seres, não odeias a nenhum, e tu amas e defendes porque tu és o soberano amante da vida. Então, se Deus é soberano amante da vida, não vai deixar que a vida nossa, a vida das plantas, dos animais, seja prejudicada e desapareça. Ele vai defender a vida, porque vida chama a vida. E isso é o nosso futuro. Ok, muito obrigada por essa entrevista. Se pudéssemos ficarmos aqui, né, professor, falando o tempo inteiro. Muito obrigada pela participação do senhor aqui. Um homem de fé, isso é que é importante a gente levar para as pessoas, para as novas gerações? Eu acho ter fé em Deus, porque Ele é o Senhor de tudo, mas fé também na lógica das coisas. Que a lógica das coisas vão sempre buscando, é como a água, ela procura sempre o caminho mais fundo para poder correr. E assim também eu acho que o bem, ele vai buscando o seu caminho, ele que triunfa, e não o mal. O mal cria empecilhos, bota uma pedra, acumula água, mas a água fica até pular por cima. Então tem que acreditar que o universo se orienta para uma coisa boa e não para um abismo. Ok, muito obrigada pela participação do senhor aqui no programa Em Off. Obrigada pela participação. Obrigado e espero que quando estiver em Belo Horizonte possa de novo vir aqui para reforçar a tua iniciativa que considero importante para uma cidade como Belo Horizonte. Ok, muito obrigada. Já está convidada a casa do senhor. Tá, muito Obrigada. Obrigado.